galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Negscast e esse episódio que é voltado para você que exerce alguma função de liderança, seja na sua igreja local, seja no meio corporativo ou você que quer aprender um pouco mais a respeito de liderança, porque você sabe que o Senhor irá te chamar, te colocar dentro desse cenário. E hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito de liderando pelo processo de mudança. E eu quero iniciar esse podcast lendo um Provérbios com você. Se você tem uma Bíblia fácil aí, abre comigo, ou se caso você não tenha, escute. Provérbios, capítulo 28, versículo 2, diz assim: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Antes de você continuar com esse podcast, eu quero pedir a sua ajuda para que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, com o líder da sua igreja, com alguém que você sabe que precisa ouvir esse podcast, e não deixe no final de comentar aqui. Eu quero saber aquilo que Deus falou com você e o que mexeu aí com você dentro desse capítulo, dentro desse episódio. Então vamos junto para essa segunda temporada de Negscast, esse novo episódio que Deus preparou para nós. Todos nós, líderes, exercemos a nossa liderança em pelo menos 3 esferas. E isso é muito importante que a gente saiba, porque isso daí vai mudar completamente a forma como você enxerga o seu posicionamento e a liderança do qual você exerce. Nós lideramos pelo menos na primeira esfera, que é a autoliderança. Você precisa saber e você precisa ter a consciência que você é o líder da sua própria vida. Parece tão óbvio, mas nem todas as pessoas têm esse entendimento e esse discernimento. Se faltar autoliderança, faltará pessoas, porque pessoas não seguem alguém que não sabe para onde está indo. E se falta pessoas, vai faltar em você executar ou através de você um projeto grande, porque sem pessoas é impossível construir algo relevante e grande. Então essa é a primeira esfera de liderança. A segunda esfera de liderança que você tem é com a sua equipe, com as pessoas que estão ali direto com você, que você faz reunião ali, as suas reuniões frequentemente, que você reúne elas ali talvez semanalmente, que você tem um contato, que você sabe que você exerce influência direta, que você dá direções. Esse é o segundo nível, mas existe o terceiro nível, que são aquelas pessoas que você não está diretamente, mas você sabe que uma decisão sua, uma postura sua, uma direção sua vai acabar influenciando a vida dessas pessoas também. Então, primeiro, autoliderança. Segundo, a liderança das pessoas que você lidera ali automaticamente, aquelas pessoas que você está liderando ali na hora que você tem a sua equipe. E terceiro, são as pessoas que você exerce influência sem estar diretamente coligada com elas, que são influenciadas, inclusive, pela sua ação, por aquilo que você faz ou fala. Ninguém nasce um líder. Nós podemos nascer com habilidade muito apropriada de líder, mas ninguém nasce pronto. Ninguém nasce sendo um líder nato. E a liderança em si sempre vai exigir de nós alguns processos de lapidação. Em todo momento vai exigir mudanças e ajustes na nossa liderança, para que nós nos tornemos aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Ou seja, a todo momento nós estamos sendo lapidados. E existem várias formas de você desenvolver, então, a liderança. Talvez você consiga desenvolver a liderança com referências, e isso é extremamente importante. Quem é que está fazendo o que você foi chamado para fazer? Ou pelo menos alguém que sirva como referência para aquilo que você acredita que o Senhor te chamou para fazer. Então, nós aprendemos e desenvolvemos a nossa liderança a partir desse lugar. Nós desenvolvemos a nossa liderança também através de literatura. Você que está me ouvindo aí e exerce liderança,
não tem como nós crescermos se não há dentro da nossa disciplina algo chamado leitura. Então, por favor, desenvolva isso. E nós também desenvolvemos a nossa liderança dentre várias outras formas, inclusive estando abaixo de um líder, se submetendo a uma liderança. Isso é de extrema importância. Então, liderança é algo que se desenvolve a partir de uma busca de uma visão, da vivência de dedicação, de conhecimento, e é um processo constante de mudança, de crescimento interno, inclusive. E mesmo que talvez você não se considere um líder nato, fique tranquilo, você pode sim desenvolver a sua liderança. Até porque eu acredito que não existe uma liderança nata, mas eu acredito de pessoas que têm ali uma certa aptidão e foram lapidando a sua liderança. E algo extremamente interessante a respeito de liderança é que quando nós estamos liderando, nós estamos avançando, nós estamos caminhando, inclusive caminhando por lugares que nós nunca passamos antes, caminhando por dificuldades, necessidades, por desafios que nós não enfrentamos antes. E a famosa frase de Heráclito, de Éfeso, aquele filósofo, pai da dialética, ele diz o seguinte: ele nos lembra que nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, tampouco o homem. Liderar é sobre mergulhar em diferentes realidades todo instante. Então, você não pode permanecer sendo o mesmo líder em diferentes estações. A cada novo ciclo, a cada novo ano, você precisa ser uma nova pessoa. E eu sei que isso pode ser confrontador a você. Pode ser que a forma como você liderou até agora tenha feito sentido, tenha dado resultado, mas deixa eu te lembrar, provavelmente não vai fazer e não vai dar resultados na próxima estação utilizando ferramentas antigas. Então, tenha a capacidade de se reinventar, tenha a capacidade de colocar e arriscar dentro daquilo que o Senhor está te chamando a viver. E para isso, então, eu quero te dar 3 dicas muito simples para que você se desenvolva nessa nova temporada. Então, a minha primeira dica para você é: tenha sensibilidade a ouvir a voz de Deus. Quando nós olhamos a galeria da fé dos grandes homens do qual a Bíblia menciona, você vai perceber algo que é peculiar e que é unânime entre eles, que é a sensibilidade em ouvir a voz de Deus. E eu sei, como líderes, nós somos cercados de várias vozes, muitas coisas acontecendo e que aparentemente até soa como a voz de Deus, mas a voz de Deus nós teremos e nós só iremos desenvolver uma afinidade em ouvi-la com algo chamado relacionamento. Por favor, não negocie o seu relacionamento com Deus, o seu tempo devocional, seu tempo de leitura bíblica, porque tudo parece ser mais importante do que isso. Mas você precisa aprender a criar sensibilidade a ouvir a voz de Deus. E isso vai implicar, desembocar em grandes coisas. Até porque a liderança não tem a ver com obviedade. Há muitos momentos do qual o Senhor vai te chamar para caminhar em lugares do qual você nunca imaginou. Mas se você não tem sensibilidade, você vai caminhar por um lugar onde muitos estão indo. Onde muitos estão indo para um lado, o Senhor está te chamando para outro, para desbravar outros lugares, te dando ferramentas, inclusive, para que você possa avançar nesses novos lugares onde o Senhor está te chamando. Mas isso só é possível através de algo chamado sensibilidade a ouvir a voz de Deus. Por favor, não negligencie isso que para nós é crucial. Você está levando um povo, você está guiando um povo. Existe uma quantidade de pessoas que vão ser norteados pelas suas decisões. E certamente você vai escutar no futuro próximo pessoas testemunhando que estão vivendo grandes experiências em Deus, porque você experimentou ouvir de Deus, estar sensível àquilo que o Senhor está te chamando para viver. E eu sei que dentro desse ambiente o Senhor vai te chamar para mergulhar em lugares aonde você não vai enxergar nada, mas que você tenha certeza que
que foi o Senhor que te chamou para este lugar. Nós vemos isso na vida de Abraão, de Moisés, até na vida de Noé e de grandes homens de Deus. Eu arrisco em dizer que em todos eles, e com nós, com você, não será diferente. O Senhor está te chamando para um novo nível de sensibilidade à voz dele. E quando eu falo isso, eu estou te falando que talvez muitas pessoas não vão entender algumas decisões, não vão entender algumas posturas, não vão entender, porque o que você está realmente preocupado é em agradar o coração de Cristo. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas pelo fato de você desenvolver a sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Um segundo ponto, nessa nova temporada nós temos que ter a disponibilidade para renunciar ao conforto pessoal. Uau! A visão de Deus para Abraão envolvia um sacrifício pessoal muito grande. Sair da sua própria terra era renunciar o que para ele era de mais confortável e que ele conhecia, e conhecido inclusive. Sabe, todos os processos de crescimento passam por renúncias. Eu não sei se você percebeu isso na sua trajetória até aqui onde o Senhor tem te sustentado, mas as renúncias vão acontecer. Elas são necessárias. Então, depois de ouvir a voz de Deus, nós teremos que pagar o preço de sair da nossa zona de conforto. Nem sempre é algo fácil. Arrisco em dizer que na verdade, há momentos que é o que a gente menos queria fazer. Fala a verdade. Inclusive, a gente inclui isso dentro das nossas orações, mas a gente sabe, e uma paz que transcende todo entendimento nos diz para ir, para avançar, para sair da nossa casa, do meio da nossa parentela, assim como diz Abraão, assim como viveu Abraão, que saiu da sua geografia, dos seus relacionamentos, do seu lar, do seu lugar seguro. E eu acho isso muito interessante, porque, no entanto, Deus não está comprometido com o seu conforto. Deus não está comprometido com o meu conforto. Deus não está comprometido com o nosso conforto. Ele está comprometido com o nosso crescimento. Por isso que ele está te convidando a ir a lugares mais profundos. Você tem disposição de largar um pouco do seu conforto e mergulhar dentro daquilo que Deus está te chamando a viver? Bem-vindo. Deus irá conduzir você a este espaço, seja através de palavras, seja através de pessoas, seja através de um tempo seu de devocional, onde isso começa a ser latente no teu coração. A grande verdade é que dificilmente Deus irá lhe pedir algo que não exija abrir mão do controle. Largar o controle. O que você precisa renunciar, que Deus está te chamando nessa nova temporada. E o terceiro, e eu gostaria que você anotasse aquilo que Deus está falando com você, anotasse esses pontos aqui e em algum momento você voltasse e revisitasse esse podcast aqui. Se necessário for, escute 2, 3, 4, 5 vezes, mande para o máximo de pessoas que você puder, mas eu sei que se você está escutando, é com você que o Senhor quer falar. E terceiro e último ponto, e eu quero fechar com você, é obediência para arriscar no desconhecido. Isso fala muito comigo. Na sua liderança e na sua vida, você passará por provas arriscadas. Será preciso avaliar os riscos e listar o que se perde e o que se ganha. Mas a fé cristã é obediência, envolve a todo momento. Você tem disposição de fazer algo do qual o Senhor está te chamando, que parece até, ao analisar a circunstância, uma loucura. Mas Pedro passa por isso no momento da sua pesca maravilhosa. Mas a grande verdade é que a obediência tem a ver com a pessoa e não com a circunstância. A obediência tem a ver com o poder que nós reconhecemos em Cristo e não com a circunstância. Então, até mesmo a sua reputação pode estar em jogo nesse momento, em mergulhar nesse novo de Deus. A obediência sem risco é conveniência. Quando um líder não decide arriscar no desconhecido, seus pés não pisarão no inédito de Deus. Uau! Eu vou repetir isso de novo. Enquanto um líder não decide arriscar no desconhecido,
seus pés não pisarão no inédito de Deus. E eu fecho aqui. No entanto, e encerro aqui esse podcast. Você acha que as suas renúncias são maiores do que o que há de vir? Mas deixa eu te lembrar de algo. É incomparável aquilo que você está renunciando com aquilo que o Senhor irá proporcionar para você. O Senhor nunca te tirará. Então, não tenha medo de mergulhar no novo de Deus. Nessa nova temporada, nessa nova estação, nesse novo momento, o Senhor está alargando, subindo um degrau de fé. Perceba isso. Tenha uma visão além daquilo que você naturalmente pode ver, mas tenha uma visão pensando naquilo que o Senhor está gerando, está moldando em você, está lapidando você. Então, se esse podcast falou com você, por favor, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar para que mais pessoas possam ser abençoadas e ser despertadas a viver tudo aquilo que Deus tem para ela. Muito obrigado, que Deus te abençoe e ótima segunda-feira.